lembrando, silêncio, olhar para frente, prestar atenção aqui. Vamos juntos dar continuidade à correção das questões que eu havia passado na última aula. Onde que a gente parou? Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta? Então a gente está falando de idealismo alemão. O idealismo é uma corrente filosófica que diz que nós conhecemos somente a ideia. Eu não conheço a realidade como a realidade é. Eu só conheço a ideia que eu faço da realidade. E a ideia que eu faço da realidade é a própria realidade. E para o idealismo também são as ideias que transformam o mundo. Enquanto para o materialismo é o mundo que transforma as nossas ideias. E para vocês, são as nossas ideias que transformam o mundo ou o mundo que transforma as nossas ideias? As ideias que transformam o bagulho todo. Se a gente pensar bem, os dois têm razão, né? Mas aí temos uma disputa entre o idealismo e o materialismo. Para o materialismo são as condições materiais que determinam as nossas ideias, enquanto para o idealismo são as nossas ideias que transformam as condições materiais. São duas escolas filosóficas antagônicas. E o idealismo também, ele diverge do realismo. E o realismo? Para o realismo, nós conhecemos a realidade tal como a realidade é. Para o idealismo, nós não conhecemos a realidade é. Somente a ideia que nós fazemos da realidade. E a ideia que a gente faz da realidade é a única realidade a qual nós temos acesso. Ela é toda a realidade. Existem três principais idealistas alemães. O primeiro deles é o Fichte. Para o Fichte, o eu é o princípio criador de toda a realidade. E tudo aquilo que é criado pelo eu, ele chama de não eu. E o não eu são as ideias. Ou seja, vocês são o não eu do meu eu. Vocês são o não eu do meu eu. Eu sou não você. Você é do eu. E vocês são ideias criadas pelo meu eu. Ou seja, então eu sou uma ideia. É uma ideia da minha cabeça. Porque o meu eu é o princípio criador de toda a realidade. Então eu criei vocês. Então a minha mente inventou vocês. exatamente. Na verdade, fazer a mentira. Isso significa que vocês existem, mas existem somente para o meu Eu tenho como você. Não tem como você ter certeza do eu do outro. Resumindo. Você tem certeza só do seu eu. Então foda-se o resto. O eu dos outros é o não eu. São ideias criadas pelo meu eu. Então vocês só existem na minha mente. Oi? Isso é muito louco pra entender essa Classificação? Você. Depende. Então eu estou aqui. Se você for dependência, Eu estou aqui. reprovado. Tem que classificar, deve ser dependência. Você já pegou dependência? Pedro, mas isso é muito Você já estranho. foi reprovado, foi reclassificado e depois você ficou devendo matéria. Então, esse é o pensamento do Fichte. Nós temos também o Schelling. Para o Schelling,
O eu é uma ideia criada, produzida por uma ideia superior, uma ideia suprema. Então, nessa concepção de Schelling, tanto eu quanto vocês não passamos de ideias. Ideias criadas, produzidas por uma ideia suprema, que nos conta. O idealismo é chamado de idealismo subjetivo. Porque tudo é criado pelo eu. O eu é o sujeito e o princípio criador da realidade. E esse idealismo também é um idealismo ético. O idealismo ético diz que as nossas ideias determinam a maneira como a gente vai se comportar. A ética vem do grego ethos, que quer dizer costumes, comportamento. Portanto, são nossas ideias que determinam o nosso comportamento. Você age conforme você pensa. Oi? Para o idealismo difícil, sim. Tem que ser na realidade. Mas para ele, a sua maneira de pensar vai determinar a sua maneira de agir. Para o Schelling, o idealismo dele é um idealismo objetivo. Que vem de objeto. Ou seja, todos nós não passamos de uma ideia ou de ideias objetos. São manipuladas por uma ideia suprema. Então você não tem liberdade alguma, você é controlado e manipulado como um fantoche por uma ideia suprema. Tudo que você não faz por livre e espontânea vontade ou por livre escolha. Você faz porque está sendo controlado, dominado, manipulado por uma ideia suprema. Você é um objeto, um joguete nas mãos dessa ideia suprema. E é o idealismo estético. Estético vem do grego aesthesis, que quer dizer sensação, sensibilidade. Então o que você sente também não é sentido por você, mas manipulado por uma ideia suprema. Como você está se sentindo agora? Sono? Então, essa sensação é manipulada por essa ideia suprema, que seria algo mesmo com que nós entendemos por Deus. Então, era como se houvesse um Deus que manipula, que te faz de objeto, que te faz de fantoche, e ele manipula até os seus sentimentos, até aquilo que sente. E nós temos o Hegel. O Hegel que desenvolve o idealismo absoluto. O idealismo absoluto de Hegel, ele vai romper com a dicotomia entre sujeito e objeto. O sujeito é aquele que conhece, o objeto é aquecido. Para Hegel, tanto o sujeito quanto o objeto não passam de ideia. Esse é o idealismo absoluto de Hegel. Esses são os três principais idealistas alemães. Vamos para a próxima questão. Qual foi a grande contradição do século XIX? Qual foi a grande... Isso aí são os outros exercícios. Quais foram os principais idealistas alemães do que defendiam? Já acabei de responder aqui, né? Quem foi Hegel? O cara do gelzinho lá. Próxima questão. Quem foi Hegel? Filósofo alemão que viveu no século XIX e o mais importante representante do idealismo. Então, para o Hegel,
A ideia é o princípio criador de toda realidade. Tudo antes de existir, primeiro foi uma ideia. A ideia se concretiza na natureza e a natureza evolui e toma consciência de si, desenvolvendo-se enquanto espírito. Isso para o rei. Próxima questão. Realidade do real. Segundo Hegel, o real é racional e o racional é real. Ou seja, eu só consigo porque ela é racional. Se ela fosse irracional, eu jamais conseguiria compreendê-la. Então, tudo que existe não existe por acaso, mas existe por alguma razão. Tudo tem uma razão de ser e de existir. Então, essa é a concepção de racionalidade do real. A realidade ela é racional, porque se ela não fosse racional, nós não poderíamos compreendê-la. Eu só consigo compreender a realidade porque ela é racional. Se ela fosse irracional, nós jamais a compreenderíamos. Existe um espírito, uma ideia racional que rege a realidade, segundo o rei. Próxima questão. Explique o movimento dialético segundo o rei. O que é o movimento dialético segundo Hegel? Ele vai dizer que a contradição de ideias é o motor da história. Então, o que é que move a história da humanidade, segundo Hegel? A contradição de ideias. Uma ideia é colocada e se transforma em tese. Logo que ela é colocada, a sua antítese ou a sua antitese se desenvolve, opondo-se a ela e fazendo com que as ideias evoluam, com que haja evolução e progresso. Então, o progresso que move a humanidade e que nos leva para frente, ele se dá por meio da contradição. Então, a contradição de ideias é o motor da história. Vamos pegar alguns exemplos de contradição de ideias que moveram a história humana, em especial no campo. A gente viu lá no segundo ano o racionalismo. O que foi o racionalismo? O racionalismo foi uma corrente filosófica que dizia que nós conhecemos graças à razão. A razão é o princípio, a origem, a fonte de todo conhecimento. Então, a tese do racionalismo. Essa tese foi contraposta por quem? Qual escola que rivalizava com o racionalismo? Qual que é a antítese do racionalismo? Vocês lembram? Empirismo. O empirismo, muito bem. O empirismo, então, é a antítese. E para o empirismo, nós conhecemos graças aos sentidos, a experiência sensível. E como foi superada essa dicotomia, essa contradição de ideias entre racionalismo e empirismo? Quem vai fazer a síntese dessas duas escolas filosóficas?
O apriorismo kantiano. Será a síntese. A síntese resume o que há de melhor na tese e na antítese. Para o apriorismo kantiano, nós conhecemos tanto graças à razão quanto graças à experiência. Para Kant não há conhecimento inato, mas nós nascemos com a capacidade de conhecer. Nós nascemos com a faculdade da sensibilidade, ou seja, com a capacidade de sentir, e com a faculdade do entendimento, ou seja, com a capacidade de conhecer e compreender. E aí, então, nessa síntese kantiana, nós podemos ver elementos do empirismo e do racionalismo. Para Kant, os sentidos pegam os dados da realidade e mandam para a razão, para o entendimento, para que a gente processe e transforme isso em conhecimento. Então, os sentidos captam os dados da realidade. E a razão, o entendimento, processa esses dados e os transforma em conhecimento. É o apriorismo kantiano e é a síntese entre racionalismo e empirismo. Olha só a contradição de ideias movendo isso aqui no campo do conhecimento. E no campo da política? Nós temos o Hobbes. O que o Hobbes defendia? O absolutismo. O poder absoluto concentrado nas mãos do rei ou do Estado. No absoluto não havia liberdade. A sua vida, a sua propriedade, a sua liberdade estavam nas mãos do Estado ou do rei. E aí ele podia, a qualquer momento, mandar te prender, mandar te matar ou tomar os seus bens se você fizesse algo que o desagradasse. Quem se opôs ao absolutismo de Hobbes? Qual que é a ideia que vem contrapor o absolutismo? Sim, quem defende ela? John Locke. John Locke vem defender não o absolutismo, mas o liberalismo. Ou seja, o governo não pode ter nas suas mãos o poder sobre a nossa vida, sobre os nossos bens e sobre a nossa liberdade. Pelo contrário, o governo deve garantir a nossa propriedade e a nossa liberdade. O poder absoluto não pode estar nas mãos do Estado, mas nas mãos do povo. O povo quem deve eleger os seus representantes. E os seus representantes devem fazer com que os três direitos básicos... Quais são os três direitos básicos para John Locke no liberalismo? O direito à vida, à liberdade e à propriedade. Esses são os três direitos básicos. E garantir também as liberdades. Quais são as liberdades que o Estado deve garantir? Liberdade de expressão. Ir e vir. De ir e vir. Liberdade política, você participar do processo político, eleger os seus representantes políticos. Liberdade de religião. Direito à vida é um direito, né? Poder escolher a religião que quiser e bem entender. O liberalismo econômico, ou seja, você poder estabelecer comércio e atividade remunerada, econômica, com quem você quiser. Então essas são as liberdades. Por isso Locke era chamado de liberalista, o pai do liberalismo moderno. Depois vem o Adam Smith falar mais do campo da economia, sobre como é a liberdade quem faz com que a economia avance, se desenvolva, defendendo o livre mercado, ou seja, a lei da oferta e da procura. É ela que deve reger as relações humanas. E quem vai se opor ao liberalismo de Locke vai fazer uma síntese entre liberalismo e absolutismo. Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau vai dizer que o que deve reger a sociedade é a vontade geral. Vontade geral não é a vontade da maioria,
não é a vontade de todos, mas são os interesses que nós temos em comum. Só pode vir a ser lei aquilo que for interesse comum entre todos. Então, se não há um consenso sobre alguma coisa, não pode haver lei sobre aquilo. Porque eu não posso impor sobre o outro aquilo que ele não tem interesse. Por isso ele vai criticar o parlamentarismo do Locke. Segundo o Rousseau, o único representante do interesse, do seu interesse, é você mesmo. Por que a democracia representativa não funciona? Porque quando você elege alguém para te representar, essa pessoa não vai te representar. Porque cada um é o único representante do interesse. Ao eleger alguém para te representar, essa pessoa não te representa, ela vai representar somente o interesse dela. E não é isso que acontece na política? Você elege os seus representantes achando que eles irão te representar. Quando eles chegam lá, eles vão defender os interesses deles, não os seus. Por isso não funciona, segundo Rousseau. E aí ele defende uma democracia direta. Ou seja, tudo que é de interesse do povo deve ser decidido pelo povo, de acordo com os interesses que nós temos em comum. Os interesses que nós temos em comum se torna a vontade geral. E somente a vontade geral pode legislar, ou seja, fazer leis. Eu não posso fazer uma lei que não será consensual, ou seja, que vai desagradar a uns e outros. Toda lei deve ser fruto de um consenso, de acordo com os interesses que nós temos em comum. Então, olha só, a contradição de ideias movendo a história humana, no campo do conhecimento, no campo da política, e se a gente pegar até na nossa atualidade. Nós vivemos no nosso país, durante 13 anos, sobre a hegemonia da esquerda, das ideias no poder. Então, as ideias de esquerda estavam movendo o nosso país. Até que surgiu a sua contradição, a oposição a essa ideia, que hoje são as ideias que predominam e que inclusive elegeram o atual presidente, que é o Bolsonaro. Então aí nós temos o motor da história, vendo a história humana. Durante algum tempo foi a esquerda que teve a hegemonia, agora as ideias de direita é que estão tendo a hegemonia. Mas elas não vão ficar para sempre. Elas vão gerar a oposição a elas mesmas. E já existe a oposição ao que está aí. E essas ideias vão, ao longo da história, tentar se transformar ou se tornar hegemônicas mais uma vez. Então isso é o motor da história. Se não houvesse essa contradição de ideias, não haveria evolução. Nós estaríamos parados. Queríamos ficar para sempre completando o poder, fazendo as merdas todas que eles fizeram. Pois é, aí tem outro fazendo merda, né? Por isso não podemos deixar o Bolsonaro para sempre também. Tem que estar sempre superando. Nós temos que sempre ter a oposição para que aqueles que lá estão não fiquem fazendo as cagadas e as merdas que eles fazem. Então essa é a contradição de ideias, que é o motor da história, é o movimento dialético, segundo Hegel. Próxima questão. Para falar mais só das ideias humanas, mas a própria natureza funciona por meio da contradição também. Ele pega o exemplo da planta. Essa é como a semente. A semente tem que deixar de ser semente, ou seja, ela tem que contradizer-se para se transformar num broto. O broto tem que deixar de ser broto para se transformar na planta. A planta tem que deixar de ser planta para dar o botão. O botão tem que deixar de ser botão para virar uma flor. A flor tem que deixar de ser flor para se transformar numa fruta. E da fruta vai sair a semente. E assim é o processo dialético dentro da própria natureza. Então tudo na realidade funciona de forma dialética, por meio da contradição.
Vocês tiveram que deixar de ser criança para se transformarem em adolescentes, em jovens. Vão ter que deixar de ser adolescentes e jovens para se tornarem adultos. Esse é o movimento dialético da realidade, segundo o Hegel. Próxima questão. Saber absoluto segundo o Hegel. Segundo Hegel, nós temos que sair da nossa posição individual, porque nessa posição nós não conseguimos compreender o todo que funciona de fábrica. Então, às vezes você pensa, não sei por que isso aconteceu comigo. Você não sabe agora, mas lá na frente você vai entender. Aparentemente o que está acontecendo pode não ter lógica nenhuma. Você pensa, que merda, por que isso está acontecendo comigo? Quando você está na sua posição individual, quando você sai da sua posição individual e vai para o saber absoluto, você vai entender que nada existe ou acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser e de existir, segundo o Hegel. E aí há também uma unidade entre ser e pensar. Ou seja, se você pensa em algo, aquilo existe. O primeiro passo que é possível é a capacidade daquela coisa ser pensada. Se você pensa, porque aquilo pode existir, um exemplo para ver e entender isso. Se nós podemos pensar em X-Men, ou seja, em seres humanos mutantes, ou seres mutantes, geneticamente modificados, e fazer aquilo é porque existe. As coisas que nós temos hoje, ventilador, luz elétrica e celular, só puderam ser inventadas porque foi possível pensar. Primeiro alguém pensou, depois aquilo existiu. Para fazer a mesa eu preciso primeiro pensar, depois fazer. Se é possível pensar, é possível também existir. Então, se é possível pensar em X-Men, é porque é possível existir X-Men. E pode ser que no futuro eles existam. Imagine, no futuro, um mundo dominado, controlado por seres mutantes, geneticamente modificados. E já existe, o ser humano já detém população genética, tanto que ele faz isso com a natureza. Os transgênicos nada mais são do que alimentos geneticamente modificados. Geneticamente as coisas. Atualmente, no campo da bioética, é evito fazer o mesmo com seres humanos. Mas quem garante que no futuro isso não será liberado? E aí imagine, seres geneticamente modificados, seres humanos geneticamente modificados, híbridos. Aí nós vamos ver um centauro, um homem-cavalo. O que mais? Vamos ver, vem lá no mito de Édipo, tem um monstro, vai ser um Esfinge. A esfinge, exatamente, obrigado. A esfinge é um monstro que tem corpo de leão, cabeça de mulher e asas, né? Vou só ao contrário, né? Imagine isso. Eita porra, meu. A sereia. Ah, não, aí você já tá vendo no fundadinho. Se é possível pensar, é possível Existir. na lógica de Hegel. Então isso é o saber absoluto. É você sair da sua posição individual, porque na sua posição individual tudo isso parece um absurdo. Mas não. Coisas que nós temos hoje, se você voltasse lá na Idade Média e falasse com as pessoas que existem, você ia falar que você está louco. Se você chegasse com um celular lá na Idade Média, inventasse uma máquina do tempo, e você fosse lá para a Idade Média, você ia morrer na fogueira, porque você ia falar que você é bruxo. Pensaria, que coisa é essa aí? Só foi possível existir porque primeiro alguém pensou. Nós temos um autor de ficção, não esqueci o nome dele, mas que escreveu 20 mil léguas submarinas, onde ele fala de submarinos. Qual que é o nome? Júlio Verne, né? É, o Júlio Verne. O Júlio Verne, ele pensou coisas antes delas existirem.
nos seus livros de ficção. Depois as coisas foram inventadas. Aí inventaram o submarino, o que mais que inventaram a partir? A viagem à Lua parece também que ele previu no seu... A volta ao mundo em 80 dias é em balão, né? Não era avião ainda. Mas nos seus livros ele já tinha a ideia mais ou menos daquilo que depois iria se tornar realidade. Só porque ele pensou, se é possível pensar, é possível também existir. Próxima questão. Vamos ver a próxima, hein? Qual foi a relação entre filosofia, história e segundo rei? Qual que é a relação entre segundo rei? Segundo rei, na história, nada acontece por acaso. Tudo que acontece, acontece por alguma razão. Você pode agora não compreender, mas há alguma razão para as coisas acontecerem. Ele viveu na época do Napoleão Bonaparte. Ele dizia que o Napoleão era a razão mundial. Há uma razão de ser e acontecer. E essa razão, montando a cavalo, acabou mudando o mundo. No que Napoleão mudou até o Brasil? Por quê? Coroa portuguesa do Brasil. Invade porque veio para o Brasil em 1808. E o governo napoleônico vai disseminar as ideias da Revolução Francesa por toda a Europa. Quais eram os ideais da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então ele vai levar isso para toda a Europa. A Europa naquela época só tinha a Inglaterra que vivia esses ideais. O resto tudo eram governos absolutistas. Napoleão, o responsável por praticamente acabar com o absolutismo na Europa. Porque aonde ele dominou os ideais da Revolução Francesa. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Aí pensando nisso, a gente pode ver Hitler. Vamos lá, o Hitler foi um grande tirano. Mas houve uma razão de ser e de existir do Hitler. O nazismo, vocês sabiam que trouxe grandes contribuições à cidade. Fusca. Também, né? Porque os automóveis. Mas no campo da medicina houveram os maiores avanços, experiências científicas bizarras empreendidas pelos cientistas nazistas. Em pessoas vivas. E isso acabou contribuindo depois para o transplante de órgãos, que hoje salvam vidas. Mas e para o rei tem uma razão disso acontecer. Aconteceu por acaso. Não. Mesmo trazendo esse implemento, ou essa questão das mortes, dos milhões que morreram nos campos de concentração, trouxe também algo que hoje salva a vida de milhões. Olha a contradição. O desenvolvimento também das telecomunicações. Tudo isso deu para a guerra. O Heráclito já dizia isso lá atrás. Ele dizia que a guerra é a mãe de todas as coisas. Então é a guerra que cria. Isso é que é os maiores avanços científicos. E depois traz melhores condições de vida e traz também, né, evolução e progresso. Segundo o Heráclito e segundo também o rei. Então tudo que acontece por alguma razão, nada acontece por acaso. Próxima questão. Explica o legado. Qual foi o legado dele? Qual foi o legado? Só para terminar o rei. O hegeliano.
De Hegel surgiu... Oi? Só para matar aqui o Hegel. Do Hegel surgiu duas vertentes. A direita hegeliana que continuou e ela era conservadora. E a esquerda hegeliana, que se contrapôs ao idealismo e se transformou em materialismo. Os dois principais expoentes da esquerda hegeliana é o Feuerbach e o Marx. São, ou seja, progressistas. O idealismo deveria ser superado e a superação do idealismo seria o materialismo. Então esse foi o legado de Hegel. Por hoje é só.